Graça e paz maravilhosas. Eu sou Grazi Garrido, esse é o Deixa Pra Elas e hoje vamos continuar com o nosso tour pela Bíblia, falando sobre essas grandes mulheres que fizeram a diferença na história, e hoje a gente vai falar sobre Agar. Tudo bom com vocês, meninas? Então, no vídeo passado, nossa irmã Janine falou a respeito de Sara e falou sobre a promessa que Deus tinha sobre a vida dela e os meios que ela encontrou para que essa promessa fosse cumprida. E Agar foi um dos instrumentos que ela humanamente quis usar para adiantar a promessa de Deus sobre a vida dela. Mas vamos saber um pouco mais sobre Agar. Agar, ela era uma serva egípcia e na vez que Abraão e Sara estiveram no Egito, e houve toda aquela situação que a irmã Janine contou. Quando o faraó dispensou eles, mandou também com algumas coisas e com escravos, né? E mandou uma serva com Sara, e essa serva era Agar. O que a história nos conta é que Agar, ela foi oferecida por Sara para Abraão para gerar um filho por Sara, né? Sara não acreditava que ia conseguir gerar filhos com a idade que tinha, então ofereceu a serva, como era de costume deles, para que o marido tomasse ela como concubina e tivesse filhos com ela, em nome de Sara. Aí agora eu quero que você vá um pouquinho mais além, tente imaginar essa mulher jovem sendo oferecida para um ancião, para se deitar com ele, sem direito de escolha, porque você não tem direito de escolha enquanto escravo. Então ela tinha que obedecer. Então assim, deve ter sido uma situação bem complicada. Mas enfim, ela partiu para o sacrifício e concebeu um filho, engravidou, e a partir daí, sabendo da situação da sua senhora, automaticamente a soberba entrou dentro do coração dela. A palavra fala aqui em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 4. E ele possuiu a Agar e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, é impressionante, né? Era serva no Egito, virou escrava. Aí, quando é dada uma oportunidade dela ter algo melhor, a soberba entrou no coração dela e ela começou a desprezar a senhora dela. Desprezar. Essa palavra tem outras versões na Bíblia, né, que fala que ela começou a olhar com desdém, que toda aquela altivez de lá do Egito veio à tona, sabe, de olhar assim, tipo, agora eu sou melhor do que você, agora eu vou tomar o seu lugar. Será que tem alguém com caráter parecido? Será que a gente conhece alguém na Bíblia que tenha iniciado esse sentimentozinho assim dentro do coração? A partir daí, na verdade, é que começa a história de Agar. O coração cheio de soberba, e Sara fez o que qualquer mulher faria, né? Foi reclamar com o marido. Reclamou e pôs a culpa nele de uma coisa que ela mesma tinha decidido. Mas Abraão, esperto, automaticamente passou a bola para ela. Falou assim, faz o que você quiser, a serva é sua, resolve aí os seus B.O. com ela. E daí ela começou a ser mais dura com Agar. E quando Agar viu que a corda apertou pro lado dela, ela fugiu da presença de Sara. Fugiu, foi pro deserto e achou que ia ficar por isso mesmo, né? Só que não. Automaticamente, quando ela fugiu e estava no deserto, ela teve uma visitação. Versículo 7. E um anjo do Senhor a cercou junto a uma fonte de água no deserto. Olha que interessante. Um anjo cercou ela junto a uma fonte de água no deserto.
vamos seguir. Junto à fonte ao caminho de Urs. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E o anjo disse: Tornar-te para a sua senhora e humilhe-se debaixo das mãos dela. E disse o anjo mais: Multiplicarei sobremaneira a sua descendência, que não será contada de tão numerosa que será. Então, eu achei muito legal, muito interessante que as decisões que a gente toma diante de uma situação. Quando a gente foge de uma situação que nós mesmos causamos, a gente acaba caindo dentro do deserto, indo para o deserto com as próprias pernas, por conta de situações que a gente mesmo causou. Mas a palavra também diz que havia uma fonte de água, ou seja, havia uma luz no fim do túnel. Ela não foi para lá para morrer, porque se ela tivesse ido para o deserto para a morte dela, ela não teria achado água. E aqui a palavra fala que assim, ela foi, se recostou nessa fonte e o anjo já visitou ela, porque Deus queria cumprir o propósito, mas primeiro ela tinha que passar pelo processo. Deus faz uma promessa através do anjo aqui para ela e diz que a descendência dela ia ser grande, ia ser numerosa, que não ia dar nem para contar. Foi a mesma promessa que foi feita para Sara e Abraão, lá atrás, há 10 anos antes. E isso ia se cumprir também na vida dela, porque de repente ela tinha caído de paraquedas nas mãos dos hebreus e tinha entrado como escrava. E a palavra de Deus aqui diz que ela seria senhora. Porém, para isso tudo acontecer, ela teria que se sujeitar e se humilhar, fazer o caminho da volta, aquele caminhozinho que geralmente a gente não gosta de fazer, o caminho do me perdoa, o caminho da humilhação, é o caminho da redenção, muitas vezes para muitas pessoas. Qual é o caminho que você vai ter que fazer de volta para que Deus possa operar um milagre na sua vida? E a palavra vem dizendo que ela voltou, se sujeitou, se humilhou aos pés da sua senhora. Então eu imagino, nós podemos conjecturar, o que não é dito aqui, que ela pediu perdão para Sarai, que ela teve que passar por algumas poucas e boas até também para ser aceita novamente, né? Porque Sarai não tinha mandado ela embora, ela fugiu porque estava sendo hostilizada. Então ela teve que se sujeitar às coisas que ela mesma plantou, mas o menino nasceu. A promessa tinha sido feita e finalmente nasce Ismael. E nós vemos Ismael com 14 anos logo após o nascimento de Isaac. E vemos aqui que Ismael tem a mesma atitude da mãe e começa a zombar do irmão, né? Por ser filho de idosos, enfim. E daí, Sarai mais uma vez vai até, já agora como Sara, mais uma vez vai até Abraão e reclama. E fala, eu não quero saber, tá zombando do nosso filho, eu não quero que o filho dessa serva seja participante da herança junto com o meu filho. E isso tinha sido uma situação que Sara mesmo tinha colocado sobre a vida dessa mulher, dessa escrava. Existem pessoas que parece que vêm para trazer situações para a gente passar, né? Mas no final Deus reverte tudo em bênção se a gente permanece no processo. E a palavra diz que Abraão fica triste com a fala de Sara, mas Deus fala com ele e diz, faz o que ela manda. Olha que loucura, né? E ele tem que mandar o filho pro deserto, e ele sabe que deserto é lugar de morte, deserto é lugar de sequidão, mas é lugar de sequidão para quem não tem um Deus, e Deus era com eles. E a palavra diz que ele manda Agar com um pouco de comida e um pouco de água com o menino para o deserto, se despede
E para Abraão era como se fosse assim: eu estou mandando meu filho para a morte, né? Mas Deus disse: faça como a sua esposa mandou fazer, porque eles tinham que passar pelo processo para que Deus pudesse cumprir o propósito. E Deus sempre cumpre o propósito. A palavra diz que em certa altura Agar deixa o menino a uma distância que ela possa olhar, né, mas não ouvi-lo, porque ela não queria vê-lo chorar, não queria ouvir o choro dele, porque a água já tinha acabado, a comida já tinha acabado, e ela sabia que eles iam morrer, e ela sabia que ele, por ser mais novo, ia acabar morrendo antes. Então imagina a agonia dessa mulher, de saber que depois de tudo que ela passou, a única esperança que ela tinha, que era o filho, iria morrer no deserto, porque naquela terra, para as mulheres, o homem era o esteio da família, né? Se ela não tivesse um homem na família, um homem por ela acabaria morrendo. Então, por mais forte que ela fosse fisicamente, se ela não tivesse um filho, toda a esperança, toda a expectativa de vida dela estaria sendo enterrada com ele. Então ela sabia que ali não estava morrendo só um filho, mas toda a esperança de vida, todo o futuro dela estava indo embora ali. Mas eu acho que ela tinha se esquecido de uma promessa que tinha sido feita para ela lá atrás, há 14 anos atrás. Aqui em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 17, diz assim: ouviu Deus a voz do menino e bradou, o anjo de Deus a Agar desceu do céu, dizendo: o que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do moço deste lugar aonde está. E olha que tremendo aqui a palavra no capítulo 18. Diz assim: ergue-te e levanta o moço, pegue-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. E abriu-lhe os olhos Deus, e viu o poço de água, ao qual foi encher o ocre, e deu de beber ao moço. Então assim, no meio daquele deserto, mais uma vez havia água, mas por conta da circunstância, por conta do sentimento que ela tinha, ela nem enxergou. E Deus abriu os olhos dela, porque muitas vezes a gente olha para a situação, a gente olha assim e fala: meu Deus, acabou, e a gente não consegue ver solução. Mas quando a gente se prostra na presença de Deus, Ele vai te dar uma solução que muitas vezes pode estar até na sua cara e você não está enxergando. E Deus abre os olhos dela, e ela vê essa água e dá de beber para o filho. E por conta dela ter suportado o processo, o propósito se cumpriu. E aqui fala que o moço cresceu no deserto. Ele cresceu e se tornou um flecheiro. E a palavra vem dizendo aqui sobre Agar que ela se tornou senhora de terras no Egito. Então você vê como que Deus é maravilhoso, né? Ela saiu de serva, decaiu para escrava. E de escrava ela teve que se humilhar para poder chegar a ser senhora, né? Ou seja, ela era a matriarca ali, né? De um povo que se levantou, que fala que são os povos árabes, né? Que por um acaso é um povo muito rico, né? Você vê em Dubai, em lugares assim. Então é um povo poderoso e uma grande nação que Deus levantou através de uma promessa que foi feita para ela em um momento de tribulação, um momento que ela estava fugindo das circunstâncias. Então o que Deus tem para nós hoje? Não vamos desistir, não vamos fugir do processo. Muitas vezes a gente olha para a nossa situação e fala assim: eu não merecia estar aqui, eu não merecia estar passando por isso. Mas Deus vai usar essa situação para se tornar bênção sobre a sua vida e sobre a minha. Amém, queridas? Que Deus abençoe o dia de vocês.